Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, rogando a Jesus que nos ilumine, iluminando o nosso entendimento, para que possamos compreender sobre esse tema, espíritos elementais, que fizemos a referência deles na aula passada sobre o livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, e achamos importante trazer hoje porque é um conhecimento importante para todos nós. Embora esse tema esteja presente nas obras da literatura espírita, na codificação, inclusive, é um assunto muito pouco comentado entre os espíritas, o que leva muitas pessoas a acharem que se trata de um conto popular, porque muitas pessoas mencionam a existência de espíritos da natureza e mencionando fadas, gnomos, trasgos, esses nomes inventados, né? O que tira um pouco a credibilidade desse estudo, porque algumas pessoas acham que essas coisas fazem parte de apenas dos contos infantis, fantasias. Mas nós vamos observando que nada surge do nada. E todas as ideias, crenças que temos, elas surgem de alguma coisa. E eu acredito que, nesse caso, né, essas ideias da existência de fadas, de espíritos da natureza, gnomos, elas se originaram na percepção mediúnica de algumas pessoas que identificaram a presença desses espíritos na natureza e, né, por não terem, evidentemente, o conhecimento a respeito, logo imaginaram a existência de seres criados em separado, né? Esses seres da natureza. Mas eles são também uma fase da evolução do espírito imortal. Fizeram parte do nosso processo de evolução e por isso a importância de compreender mais a respeito deles. Tá? Então, tudo tem sua origem é, nessas percepções que o homem tem, não consegue compreender e cria uma história em torno disso, né? A mesma coisa aconteceu, se a gente parar para pensar, sobre a ideia do folclore brasileiro, né? A ideia do lobisomem, no exemplo, eu acredito que tenha sua origem na percepção mediúnica de algumas pessoas, identificando espíritos em estado de licantropia, que é aquele estado em que o espírito toma forma de lobo, por diversos motivos que, né, não cabe agora aqui comentar. Mas ele fica com aquela forma meio humana, meio animal. Imaginem uma pessoa percebendo um espírito assim, logo, sem conseguir compreender, cria a ideia, né, de seres meio lobo, meio animal, meio lobo, meio humano. Então, tudo tem sua explicação, né? Tudo tem a sua origem. Mas avançando nesse estudo, portanto, falado já da sua importância para nós vamos perceber que esses espíritos são mentes infantis. No de evolução em que eles se encontram, eles ainda não têm estruturado neles a consciência que hoje já temos. E, portanto, eles não têm responsabilidade por muitos dos seus atos. Eles não têm a condição de pensar sobre isso ainda. E por isso, Allan Kardec, quando elaborou a classificação geral espírita, a escala espírita, na questão 100 e seguintes, ele incluiu os espíritos elementais na classificação geral, trazendo na nona classe espíritos levianos. Notem que ele chama de leviano exatamente por causa dessa falta de responsabilidade que esses espíritos têm, por não ter ainda estrutura mental para suportar isso. E ele menciona: a esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores.
Então é exatamente isso. Notem que a codificação espírita refere diretamente, né, de duendes, trasgos, gnomos e diabretes. Portanto, não é só conto popular. Tem um fundo sério nisso. Eles são vulgarmente assim chamados. No meio espírita, são chamados simplesmente espíritos elementais. E notem que Kardec fala aqui que exatamente por serem essas mentes infantis, ainda na sua ingenuidade, eles são facilmente aceitam, né, as ordens e determinações de outros espíritos. É, no caso dos espíritos superiores, na colaboração com os inumeráveis fenômenos da natureza que conhecemos. E é exatamente nesse trabalho, nessa atividade, que pouco a pouco eles vão desenvolvendo a estrutura mental necessária para a consciência, o despertar da consciência, que evolui daí em diante da humanidade para a angelitude. Só que eles também são utilizados, ingênuos que são, por muitos espíritos inferiores que acabam se utilizando deles para realizar determinadas coisas, inclusive às vezes dá susto na gente, né, em processos obsessivos. Kardec menciona na questão 540 do Livro dos Espíritos que tudo se encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo, o arcanjo, começou pelo átomo. Notem, né, notem, portanto, que tudo o que conhecemos, todos os elementos materiais, mineral, vegetal, animal, o ar, a matéria física, tudo é elemento que está colocado nesse processo de evolução. Tudo, existe uma estreita ligação entre um elemento e o outro, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, mas tudo está submetido à lei de evolução. A gente ainda não consegue compreender essa realidade que nos rodeia, porque ainda não cabe na nossa cabeça, que é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas vejam, nós mesmos, né, vocês me olhando, vocês percebem que aqui em mim existe um ser individualizado, que é o José Gentil, o espírito em evolução, que já possui a estrutura mental necessária para manter formado esse corpo físico, necessário a sua interação com as demais pessoas e situações do mundo. E esse corpo físico é formado por pequenas células que, segundo os espíritos, são animálculos, né? São pequenos serizinhos vivos em evolução também. As células também possuem mente. André Luiz menciona que presentemente está com seus amigos estudando a mente das células. Então, são seres em estruturação mental, avançando no caminho de evolução, e nesse passo da evolução estão submetidos ao meu poder mental, que orienta, encaminha para o bem, quando bem equilibrado, ou desencaminha, ou prejudica quando desequilibrado. Mas vejam que tudo está submetido a um princípio pouco comentado no meio espírita, que é o princípio da colaboração. Os seres mais adiantados colaboram com os seres menos adiantados, encaminhando-os para rumo à evolução. E os seres menos adiantados colaboram com os mais adiantados, dando formação ao que necessitam para a sua evolução, porque são eles que formam esse corpo. Sem eles, eu não teria essa condição de interagir com o meio, com as situações e pessoas que me fazem evoluir espiritualmente. Portanto, tudo, é por isso que o espírito fala que na natureza tudo é espírito, porque tudo são seres em evolução, num processo que talvez escape um pouquinho do nosso, né, da nossa compreensão hoje, mas pouco a pouco a gente vai compreendendo melhor. E
tentando criar uma imagem disso que Kardec menciona naquela fala dele, eu trouxe aqui, vejam. Então, Deus é o criador de tudo, né? Tudo originou de Deus. De Deus, portanto, promana, né? De Deus surge o que André Luiz chama de hálito divino, né? A matéria mental de Deus, que é essa energia que forma o fluido cósmico universal. Esse fluido é o princípio de tudo que existe. É ele que abrange, né, ocupa todos os espaços e é ele que, em determinadas combinações, ele vai se aglutinando, se unindo a e formando partículas materiais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que compreender, né? O fluido cósmico universal se apresenta para nós como uma energia, algo muito sutil, um fluido, né? Mas ele é formado de pequenas partículas que a gente ainda não consegue compreender. E é a união, a aglutinação, a combinação dessas pequenas partículas que dão forma à matéria que conhecemos, dão forma a partículas materiais que vão dar forma a tudo que conhecemos, ao nosso planeta Terra, né, aos minerais que formam o planeta, às plantas, ao corpo dos animais, ao corpo dos humanos, de todos nós. É curioso que a física quântica menciona isso, né? Ela fala da existência do que ela chama de vácuo quântico, de onde promana, não se sabe explicar como, né? Uma variação no vácuo que movimenta a energia que se combina, se condensa e essa energia forma partícula material, que é a teoria lá que eles mencionam da dualidade partícula-energia, né? É partícula-onda. Onda é a forma da energia, partícula é a forma materializada dela. Portanto, vejam que é uma sequência necessária de condensação desse fluido cósmico universal. Tudo o que enxergamos é fluido cósmico universal em diferentes estados de apresentação. E naquele esquema que já apresentamos, aquela imagem que mostramos para vocês antes, notem que o espírito criado por Deus, né, a essência nossa, é energia. Energia que não é delimitada, energia que necessariamente não tem individualidade. Para ter essa individualidade e esse meio de interagir com as demais coisas, situações, ela cria um corpo de interação. Esse corpo, para ser estruturado no início, onde essa energia só tinha a capacidade de se tornar, de evoluir, se tornar pensante, essa energia foi projetada no elemento material mineral e ali estagiou por milênios. Mas notem que mesmo nesse reino mineral, ela passa por uma evolução até reunir em si as condições necessárias para atingir o ponto, para atingir o reino vegetal, que já é um reino totalmente diferente. A grande marcante diferença entre os dois é que a partir daqui dá início à vida. A partir daqui tem vitalidade, né? Forma corpos orgânicos, vitalizados, né? E aí vai se estruturando, avançando, criando, através de determinados processos, um sistema nervoso, porque tem plantas que já são conhecidas como sensitivas, né? Então, elas já estruturam o sistema nervoso, vão se complexando cada vez mais, até ter a condição estrutural para iniciar no reino animal. Começa lá embaixo, dos serizinhos mais inferiores e mais simples,
se tornando cada vez mais complexo até atingir os animais superiores. E notem que é nessa fase que a consciência já vai se estruturando de tal forma, mas ainda é conduzida pelo instinto. É o instinto que tem aí a formação, é, tem aí a estruturação, e do instinto surge a inteligência e a emoção, que dá forma ao sentimento. Então, o instinto é, sim, um traço marcante do nosso processo de evolução. Existem hoje experimentos, né, pesquisas que dizem que as plantas já têm instintos. Então, começa nas plantas e depois se estrutura nos animais. Bom, sem perder aqui o fio da meada, então estruturado mais intensamente no animal, chegando aos animais superiores, que já demonstram sensibilidade, já demonstram emoção, já demonstram inteligência, né, traços de inteligência. Ele não é no planeta Terra que isso acontece, são em planetas superiores, né? Ele passa a fase de espírito elemental. Nessa fase, ele já tem a forma humana, ele já tem, ele já conversa, ele já consegue se comunicar com os seres, né, superiores a ele, inclusive. Ele já se denomina, ele já tem um nome, quer dizer, ele já começa a marcar a sua individualidade. Só que, falando de ascensão da consciência, ele ainda é simples e ignorante. Ele ainda está estruturando a consciência do que é certo, do que é errado, de qual é o caminho que deve ser trilhado. E é por isso que ele é utilizado pelos outros espíritos. Mas ele já tem em si o potencial de ser anjo, só que tem que ser trabalhado. E esse trabalho se dá encarnando nos seres humanos primitivos, iniciando a ascensão da consciência até chegar no arcanjo, até chegar na angelitude. Vejam que Jesus deu um exemplo da grandeza espiritual possível ao homem vinculado ao planeta Terra. Jesus é muito maior do que ele mostrou. Só que a gente ainda tem uma extrema dificuldade em abstrair da forma, a gente ainda é escravizado pela forma e não consegue entender nada que seja superior ao que a gente conhece. E é por isso que ele só mostrou o que a gente poderia entender. Infelizmente, mesmo isso a gente ainda tem dificuldade de atingir, né? Mas a evolução vai muito além do que Jesus mostrou ser possível. Por isso ele mesmo no seu evangelho diz: "Vejam tudo o que eu faço. Eu vos garanto que vocês poderão fazer o que eu faço", quer dizer, atingir o ponto que ele está, que ele demonstrou, né? E poderão fazer muito mais do que eu faço. Foi Jesus quem disse no evangelho. Quer dizer, vocês continuarão avançando, evoluindo além do que eu mostrei como estágio possível. E é nessa fase que estamos, avançando, evoluindo, e hoje tentando compreender melhor essa fase meio obscura, que é a fase elemental. Se analisarmos a intimidade dos minerais, notaremos que ele é formado por um aglomeramento mesmo, uma aglomeração, né, uma aglutinação de pequenas partículas que lhe dão o formato que possuem, sem muita complexidade. Nas árvores, nas plantas, no reino vegetal, a gente observa que já existe uma complexidade maior, né? Existe já uma estrutura diferenciada, né? Já existe a célula muito parecida com o que conhecemos na célula animal, humana, e se estruturando. Nesse passo, estamos falando dos, né, seres elementais, notem que na formação da planta, cada uma dessas partículas que a formam, cada uma das células que formam, né, a estrutura da planta é um ser em evolução, é um pequenino ser em evolução.
os espíritos elementais, diferente do que acontece na fase animal e na fase hominal, eles não encarnam, né, a planta. O que quer dizer? Não quer, eu não posso dizer que a árvore é um espírito elemental encarnado. Os espíritos elementais, eles utilizam o seu poder para aglutinarem essas moléculas, né, essas pequenas partículas, dando formação e atividade ao vegetal, à árvore. Então, se a gente pudesse enxergar espiritualmente essa cena, a gente veria uma árvore e vinculada a ela um ou até mais espíritos elementais que lhe dão atividade, que lhe fornecem a vitalidade necessária, que assim permite, né, um campo de evolução para esses pequenos seres que são as células em evolução que compõem a estrutura da planta. Isso é muito interessante, né? A gente nota, portanto, a grande diferença entre os reinos, marcadamente acentuada pela vida, né? A vitalidade que já possui o vegetal e o mineral ainda não. Notem, como eu falava antes, que a célula vegetal e a célula animal, ela não difere muito uma da outra. Elas possuem quase que os mesmos elementos, com poucas diferenças, né? Já possuem núcleo, já possuem, né, aqui no animal uma membrana plasmática, né? A vegetal também possui a membrana, mas possui uma que eles chamam de parede celulósica, que ela é mais rígida e é exatamente para dar essa estrutura mais firme, né, para a planta. E as organelas, né, são muito parecidas com o que a gente possui, né, com algumas diferenças, tá? Tem algumas organelas que a estrutura animal já evoluiu, já avançou, né, e possui, enquanto a vegetal ainda não atingiu aquele ponto. Mas percebemos nitidamente um avanço e a ligação de uma fase de evolução com a outra. E aqui nós trazemos, porque falamos, né, que o espírito elemental, ele já é uma individualidade, ele já possui condições de se manifestar, de comunicar, de interagir, e está avançando, está evoluindo. Allan Kardec, na Revista Espírita, traz diversos estudos sobre os elementais. E em 1859, ele nos trouxe uma mensagem de uma evocação de um espírito elemental, e essa mensagem é intitulada O Gênio das Flores. Então vejam, o espírito se identifica, né? Ele fala o nome, sou um dos espíritos que presidem a formação das flores, a diversidade de seus perfumes. Sou eu, ou melhor, somos nós, porquanto somos milhares de espíritos que ornamos os campos, os jardins, que damos ao horticultor o gosto pelas flores. Nota importante que na natureza está repleto, milhares desses espíritos que organizam o reino vegetal que conhecemos. E observem que nessa resposta que ele deu, e isso vai ficar marcado depois com as explicações de São Luís, ele está informando o que ele faz no dia a dia dele, que é auxiliar os processos, né, de criação das plantas, no caso dele, das flores, né, inclusive a formação do perfume das flores. Mas nessa resposta, Allan Kardec explica depois, ele foi ajudado por São Luís, por um espírito superior a ele, para conseguir fornecer essas comunicações, porque ele em si mesmo é muito simples, ele ainda não consegue formular bem as ideias dele, né? Mas é algo interessante da gente notar a existência desses seres já individualizados, trabalhando ao nosso redor sem a gente perceber. Veja, antes de passar pela série animal,
o espírito elementar dirige a sua ação fluídica para a criação dos vegetais, tá? Então vejam, esse espírito elemental, aqui chamado elementar, né? Olha, a ação fluídica, ele utiliza o poder mental dele para fluidicamente, né, trabalhar sobre os fluidos, criando ou aglomerando, né, esses elementos para formar os vegetais. Este ainda não encarnou e somente age sob a direção de inteligências mais elevadas, que já viveram o bastante para adquirir a ciência necessária à sua missão. Foi um desses que se comunicou, tá se referindo àquela mensagem que falamos na imagem anterior. Ele vos fez uma mistura poética da ação de duas classes de espíritos que atuam na criação vegetal. Quais classes são essas? A elemental, que é quem realmente põe a mão na massa, né? E o espírito superior que preside o trabalho desses espíritos elementais, né? São esses dois que organizam tudo o que conhecemos. Portanto, existe uma escala de hierarquia na criação e manutenção do mundo físico que conhecemos. Eu trouxe para vocês só um trecho, né, mas a mensagem é maior e, portanto, mais rica. Mas observamos já aqui que esses seres já têm a sua individualidade e contribuem nesse processo e assim adquirem a condição de seu aperfeiçoamento. No livro Libertação, de André Luiz, né, pelo Chico Xavier, também tem um trecho bem interessante que fala sobre os espíritos elementais. André Luiz diz: estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Está mencionando a umbral. E no umbral existem bastantes elementais. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Olha o que ele está dizendo. Então, no umbral, o que que tem? Espíritos em dolorosa penitência regenerativa, né? São os nossos irmãos que se equivocaram no mundo físico e agora, nessa fase de depuração mental necessária no umbral, eles passam por situações difíceis, mas necessárias ao seu despertamento. E quem não está nessa condição de espírito sofredor no umbral é considerado inteligência subhumana. O que é inteligência subhumana? O espírito elemental, que é a fase anterior ao humano, subhumano, portanto. Milhares de criaturas, que são os elementais, utilizados nos serviços mais rudes da natureza, movimentam-se nesses sítios em posição infraterrestre. Olha que interessante, né? Eles estão, portanto, se movimentam em posição infraterrestre, quer dizer, antes, né, da fase terrestre nossa, humana. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade, que é aquilo que a gente falou, né? Por isso que são considerados levianos ainda. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Quer dizer, eles estão avançando rumo a isso. E Kardec menciona que alguns deles, aqui no nosso planeta, já começam a reencarnar, né? Começaram, né? Porque hoje em dia a oportunidade é muito menor, mas eles vão encarnando nos seres primitivos, né? Nos homens primitivos, e ali trabalhando a sua evolução. O nosso planeta já está bem avançado, né? Ainda existe evidentemente, espíritos inferiorizados, mas é um planeta que já está avançando para o mundo de regeneração e, portanto, essas oportunidades são menores, né? Eles, esses espíritos elementais, situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo da floresta. Vejam, o espírito elemental,
ele ainda está naquele meio termo entre a animalidade e a humanidade primitiva, né? Então, quando ele fala o raciocínio fragmentado do macacoide, né, do primata, que é a gente sabe, entre os animais ali, o ser mais próximo, até geneticamente falando, do homem, né? Então, no animal, ele tem esse raciocínio fragmentário, e no homem primitivo, as ideias começam a surgir de forma simples, mas já vão se estruturando. Qual a grande diferença, né, aqui, nessa questão que a gente fala do pensamento, do raciocínio? O pensamento contínuo é o traço marcante da humanidade. No animal existe o que ele fala aqui, pensamento fragmentário, né, raciocínio fragmentário. E qual a diferença disso, né? O porquê isso é um traço marcante da evolução? Porque somente com o pensamento contínuo você consegue ter raciocínio contínuo, né? E você consegue utilizar algo que é essencial no nosso processo de evolução, que é a memória. Sem memória não tem evolução. Sem memória você não tem raciocínio inteligente. Sem memória não tem emoção, não tem sentimento. Portanto, a memória, ela só consegue ser alcançada por nós. E hoje o nosso viver é um conjunto de memórias em ação. Porque eu me movimento porque o meu cérebro memorizou o movimento, né? Eu raciocínio porque o cérebro memorizou, né, o processo do raciocínio. Eu amo as demais pessoas, eu tenho sentimentos pelas demais pessoas, porque, né, o meu ser já memorizou, guarda lembranças da interação com as demais pessoas. Então, observamos que memória é tudo. E o pensamento fragmentado não permite a intercomunicação das memórias, para que você consiga hoje utilizar as memórias que já estão armazenadas em si e assim consiga ter raciocínio lógico, e assim consiga ter emoção, e assim consiga ter consciência de si mesmo. Porque sem memória você não tem consciência de si. É o que acontece quando a gente vê, mas isso é no campo físico, né? Pessoas que têm a desestruturação dos campos mentais, dos campos cerebrais que guardam a memória, né? Em muitos traumas, doenças que atingem, né, o nosso cérebro, essas pessoas perdem a consciência de si. Elas não têm mais condição do raciocínio lógico, inclusive elas perdem a consciência de ter sentimento pelas demais pessoas. Porque às vezes uma pessoa que a gente amou a vida inteira se esquece da gente, se esquece do amor, né? Então vejam, isso como eu disse, no campo físico, o espírito está lá bonitinho, né? É o físico que se desestruturou. Mas observem, portanto, que memória é tudo nesse processo. Então é importante e necessário que a gente compreenda isso para poder utilizar isso a nosso favor nesse processo de evolução. O Divaldo Pereira Franco, ele menciona a respeito dos espíritos elementais também na sua obra, e ele traz alguns apontamentos interessantes. Ele diz que são espíritos que, recém-saídos da animalidade e candidatos à humanidade, auxiliam nos fenômenos da natureza para adquirir discernimento, razão e consciência de si mesmo, tudo aquilo que a gente estava falando, submetidos a espíritos mais avançados que os dirigem nesse processo. São mais ou menos evoluídos. Uns já encarnaram na Terra, outros não. E talvez nem encarnem. Eles vão encarnar em outros, né, planetas. Os que se apresentam com formas especiais são os menos evoluídos, que são aqueles que muitos tomaram por duendes, fadas, trasgos, né? São os menos evoluídos, que ainda estão pouco a pouco estruturando a sua forma.
os mais evoluídos já possuem a forma mais humanizada, já estão mais próximos de encarnar em corpos humanos. Executam diversas tarefas, como cuidar das plantas e animais, nos fenômenos da natureza, podem ser vistos facilmente, e isso que deu origem a esses contos populares. E olha que interessante, quando a gente fala que eles agem nos fenômenos da natureza, quando a gente tem qualquer variação do clima, são eles agindo. E num fenômeno como é o caso da tempestade, são eles agindo. Veja, na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúne em massa? É Allan Kardec perguntando no Livro dos Espíritos. E eles respondem: eles agem em massas inumeráveis. São eles que movimentam o ar para gerar o vento, formam as nuvens, eles que abalam a estrutura da natureza para criar as grandes tempestades e outros cataclismas. E aí fica fácil entender como Jesus deu a ordem no barco para acalmar a tempestade que assustava os seus discípulos, né? Jesus era o ser superior que determinou: parem de fazer o que estão fazendo. E esses espíritos se acalmaram, acalmando, portanto, o fenômeno que acontecia da tempestade que estava quase afundando o barco deles. Notem, portanto, como existe lógica em tudo isso e como esse conhecimento nos ajuda a compreender um monte de coisas. Eu espero que esses elementos que trouxemos hoje ajudem a vocês a terem uma noção dessa realidade complexa, mas que é importante conhecermos. E peço que, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, coloquem no grupo, que a gente avança tentando explicar melhor. E na próxima semana, na sexta-feira, a gente volta com o estudo do pensamento na obra Autodescobrimento de Joana de Ângeles. Fiquemos todos com Deus.